estará à disposição dos irmãos. Atos capítulo 6, quem achou diz amém. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Diga forte, cheios. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a todos e elegeram Estevão. Diga forte, Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga mais uma vez, cheio. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder. Diga mais uma vez, cheio. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e você diz amém. Antes de tomar o seu assento, diga para alguém do seu lado assim: eu posso estar cansado, afadigado, posso até estar exausto, mas frieza só conheço de ouvir falar. Se assente. Tome o seu assento. O tema que vocês escolheram para este congresso da UMADECARP e da HDCARP está contextualizado com o martírio de Estevão. Estevão era um helenista, isto é, um judeu nascido fora de Israel. E como judeu nascido fora de Israel, Estevão falava o grego e não o hebraico. A versão do Antigo Testamento que ele utilizava era a versão grega do Antigo Testamento e não a hebraica. Estevão de fato era um helenista. Em um período em que os nomes eram dados aos filhos como uma determinação profética, Estevão, ao nascer, recebe o nome de Estéfanos, que quer dizer coroa. Ao colocar o nome de Estevão de coroa, os seus pais estavam sem saber, profetizando que Estevão seria o primeiro cristão a receber a coroa da vida prometida àqueles que são fiéis até a morte. Como judeu nascido fora de Israel, Estevão morava fora de Jerusalém. Porém, como judeu, ele estava obrigado a vir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Quantas vezes? Para 3 celebrações: a celebração da Páscoa, a celebração dos tabernáculos e a celebração do Pentecostes. Eu estou tentando te dizer que Estevão, sendo por sua vez um helenista, nascido fora de Israel, embora judeu, estava obrigado a subir a Jerusalém na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos e na festa do Pentecoste. Isso significa que no dia de Pentecostes, Estevão estava em Jerusalém. Isto significa que quando o texto diz em Atos capítulo de número 2,
Versículo 5, que habitavam ou estavam hospedados em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Um deles era Estevão. Estevão havia subido a Jerusalém para a festa do Pentecoste. Estevão era um dos homens piedosos que haviam vindo de todas as nações da terra para Jerusalém, para a celebração do Pentecoste. Estevão era um daqueles homens que foram atraídos pela presença, atraídos pela glória, atraídos pelo fogo e pela chama pentecostal. Isto implica dizer que quando a Bíblia diz que Pedro se levantou, pregou e 3.000 almas se converteram, uma dessas 3.000 almas era Estevão. Então em Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Estevão subiu para Jerusalém. Em Atos 2:5, ele está hospedado em Jerusalém. Em Atos 2:6, ele é atraído pelo barulho pentecostal no cenáculo. Em Atos 2:41, ele é batizado nas águas. Ele crê, se converte, recebe o batismo nas águas e é batizado com o Espírito Santo. Estevão está em Jerusalém. Estevão é atraído pela chama pentecostal. Estevão se converte. Estevão é batizado e recebe o dom do Espírito Santo. No capítulo de número 4, é levantado uma grande coleta. Capítulo 4, verso 32 diz que da multidão dos que creram, os 3.000, os 5.000, começaram a vender as suas propriedades, pegaram o dinheiro e depositaram ao pé dos apóstolos. Então aquele Estevão que se converteu, aquele Estevão que foi batizado nas águas, aquele Estevão que foi sapecado pelo fogo do Espírito Santo, agora enquanto membro da igreja, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, se torna um ofertante e um dizimista na igreja. Observe a linha do tempo. Em Atos 2:1, Estevão sobe a Jerusalém, festa da Páscoa. Em Atos 2:5, ele está hospedado em Jerusalém. Em Atos 2:6, ele é atraído para o cenáculo. Em Atos 2:14, ele está ouvindo Pedro pregar até o 40. No 40, Pedro faz o apelo: salvai-vos dessa geração perversa, e Estevão se converte. No 41, ele é batizado, ele crê, e porque crê, recebe o dom do Espírito Santo. No capítulo 4, 32 ao 35, ele é ofertante e ele é dizimista. No capítulo 6, a igreja vai vivenciar um primeiro problema. E por incrível que pareça, este problema que a igreja está vivendo tem uma causa. Qual? A igreja cresceu. Atos 6:1 diz: multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração. Então em Atos 6, a igreja cresce tanto, e o resultado disso é problemas. Começou com 120, subiu para 3.000, subiu para 5.000, no 6 multiplica, 10.000 membros, resultado, problema. Porque a igreja que dá problema é a igreja grande. Ministérios que dão problema é ministérios grandes. Chamadas que dão problema são chamadas grandes. Empresa que dá problema é empresa grande. Projeto que dá problema
é projeto grande. Não quer problema? Não cresça. A causa do problema era o crescimento. Não quer ter problema? Fique pequeno. Não quer ter problema? Não cresça. Mas se quiser crescer, prepare-se para enfrentar problemas. A igreja até Atos 5 não tem problema. Mas em Atos 6 a igreja cresceu tanto que começou a vivenciar problemas. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus esta noite pelos problemas. É sinal que você cresceu. É sinal que a chamada cresceu. É sinal que o ministério cresceu. Qual foi esse problema? Houve uma murmuração por parte dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas não estavam sendo atendidas na assistência social da igreja, na distribuição diária. Estava tendo mais cesta básica para as viúvas hebreias do que para as viúvas helenistas. E houve um problema, qual? Uma murmuração contra os hebreus, por parte dos helenistas. Diante deste problema, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi orar. O problema apareceu, vai orar. Problema bateu a porta, vai orar. Pastor, mas o texto não diz que eles foram orar. O texto diz que eles fizeram uma reunião, que eles fizeram uma assembleia, que convocaram os dirigentes, os líderes. Não é isso que está escrito? E como é que o senhor diz que eles foram orar primeiro? Se o texto diz que eles marcaram uma reunião, verdade. Mas eles já chegaram na reunião com a solução pronta. Escolhei dentre vós 7 homens cheios. Quando surgiu o problema, eles não foram falar com as viúvas hebreias. Quando surgiu o problema, não foram falar com as viúvas helenistas. Quando surgiu o problema, não foram falar com o grupo A, o B, o C. Eles foram falar com Deus. Antes de fazer reunião, vai falar com Deus. Antes de convocar liderança, vai falar com Deus. Você não é obrigado a fazer a vontade das hebreias ou das helenistas, do grupo A, do grupo C. Você está lá para fazer a vontade do Deus que te colocou lá. Vai orar primeiro. Aí quando você entra na reunião, você já está vindo da oração. Qual foi a direção que Deus deu para eles? Tem problema na igreja? Tem. E como é que a gente resolve esse problema, Senhor? Aí Deus diz: escolhe. Quer resolver o problema? Quero. Escolhe 7 homens cheios. Qual é o problema? Murmuração. Ah, está tendo murmuração na igreja? Tá. Está tendo murmuração no departamento? Tá. E como é que a gente resolve o problema da murmuração? Coloca um homem cheio lá. Aonde tem crente cheio, não tem murmuração. Vou repetir para ver se você aumenta glória. Aonde chega um crente cheio, saia murmuração, saia fofoca, saia contenda. Porque quem está cheio não gosta de conversa fiada. Você chega para um crente vazio e vem trazer uma fofoquinha para ele,
Ele até se assenta. Conta direito essa história. Como é que é? Não acredito. É o vazio. Mas quando você chega para falar de alguém, para alguém que está cheio, ele diz: eu estou orando por ele. Aonde tem crente cheio não tem murmuração. E eu quero trabalhar esta noite rapidamente essa seguinte frase, verso 3: escolhei, diga escolhei. 7, diga 7. Homens, diga homens. De boa reputação, diga boa reputação. E cheios para o serviço, diga serviço. Aqui está o meu esboço esta noite. Falou com Deus? Falei. Ele deu a direção? Deu. Qual é? Escolhei. Porque quem escolhe é a igreja. Vocês escolhem e nós consagramos. Tem obreiro que fica querendo agradar o pastor. Você tem que agradar a igreja. Agradou a igreja, agradou o pastor. Pedro não disse nós vamos escolher. Não, nós vamos consagrar. Quem vai escolher vai ser vocês. Escolhei. É a igreja que aprova. É o comportamento da igreja diante do obreiro que é levado em conta na hora de sua escolha. Escolhei. Quantos? 7. Eu disse quantos? Quantos? Pastor, mas a igreja tem 10 mil membros. Quantos mil? Quantos mil? 10 mil membros. E Deus só mandou escolher 7. É que não se precisa de muitos. Vou repetir isso aqui. Não se precisa de muitos homens. Precisa-se de homens cheios. Não é a quantidade, é a qualidade. É melhor um menino cheio do que um teólogo vazio. Lembra de Moisés? Quando ele foi espiar a terra, Moisés mandou quantos espias? 12. Só 2 prestaram. Estou mentindo? Moisés mandou 12 homens. 10 voltaram. Não tem como. É terra de gigante. Nós somos como gafanhotos. Mas 2 disseram: se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar a terra. Moisés mandou 12. No ministério de Moisés só tinha 12 obreiros. Dos 12, só 2 prestavam. Aí Moisés morre. Quem assume? Josué. Aí Josué vai mandar obreiros espiar a terra. Ele manda quantos? Só nisso aqui já valia um glória. Moisés mandou 12. De 12 só 2 prestou. Josué aprendeu a lição e diz: já que só 2 presta, então só vou mandar 2, porque o que importa não é quantidade, o que importa é qualidade. 2 cheios vale mais do que 10 vazios. Deixa eu ver se aqui tem pelo menos 2. Deixa eu ver se aqui no altar tem pelo menos 2. Número 1, escolhei. Número 2, 7. Número 3, homens.
Hoje em dia não é mais 7 homens. Quer resolver o problema? 7 passos. Quer crescer a obra? 7 atitudes. Quer resolver o problema na igreja? Quero. Então 7 métodos. Jesus não disse escolhei 7 métodos. Jesus não diz escolhei 7 passos. Jesus escolheu 7 homens. Porque Deus não unge métodos. Deus unge homens. Deus usa pessoas. Lembra de Eliseu? Quando o filho da sunamita morreu, automaticamente ele se lembrou de Elias. Elias estava na casa de uma viúva em Sarepta. O filho da viúva morreu. E como foi que Elias ressuscitou o menino? Elias entrou no quarto, deitou em cima do menino, mão com mão, olho com olho, boca com boca, e o menino reviveu. Agora é no ministério de Eliseu. Ele está hospedado na casa da sunamita e o filho dela morre. Quando a notícia chega para Eliseu, ele se lembra do que Elias fez. Deitou no menino e o menino ressuscitou. Só que ele diz assim: vou fazer diferente, vou inovar, vou usar um outro método aqui. Ô Geazi, pega aqui o meu bordão ungido, vai lá, coloca o meu bordão em cima do menino e ressuscita o menino, e vai todo mundo dizer que foi o bordão de Eliseu que fez o milagre. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Deus estava dizendo a Eliseu: não inventa não, não inova não, faz do jeito que você aprendeu, faz do jeito que os cabeças brancas fizeram, faz do jeito que os seus pais ensinaram. Aqui não tem bordão ungido, aqui não tem toalha ungida, aqui não tem vassoura ungida, aqui tem a palavra. Deu certo há 100 anos, deu certo há 80 anos, deu certo há 50 anos e continua dando certo hoje. Não precisa mudar. O bordão não ressuscitou, mas Eliseu ressuscitou. Bordão está vivo ou morto? Como é que um morto vai ressuscitar um morto? Morto não ressuscita morto. Fogo se acende com fogo. Deus não usa bordões, Deus usa homens e mulheres. Escolhei dentre vós, helenistas, 7 homens. Lembra que eu disse que a igreja escolhe indiretamente e o pastor consagra? Então a igreja tem autoridade para escolher indiretamente. O pastor tem autoridade para consagrar. Mas nem a igreja tem autoridade para escolher. E nem o pastor para consagrar qualquer pessoa. Tem que ter 2 coisas. Número 1, boa reputação. Número 2, cheio. Alguém vai dizer, está errado. Primeiro tinha que dizer 7 homens cheios e de boa reputação. Mas não.
é primeiro boa reputação. E depois cheio. Porque não basta pular aqui, comprar e não pagar lá. Não basta ser crentão aqui e briguento lá. Quer ser cheio aqui, quer pregar aqui, quer profetizar aqui, primeiro dê bom testemunho lá. Não adianta ter unção se não tem caráter. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Boa reputação. Gente que dá testemunho. Gente que não dá escândalo. Escolhei, já falei. 7, já falei. Homens, já falei. De boa reputação. Qualidades externas. Como você é lá fora. Como você se comporta quando desce do púlpito. O que você é da porta para fora. Boa reputação. Só isso? Não. Escolhei 7 homens de boa reputação e cheios. Deus não escolhe quem está vazio. Deus não escolhe quem tem só um pouquinho. Deus não escolhe quem está pela metade. Porque se está pela metade, cabe outras coisas. Deus só escolhe quem está cheio. Tem alguém cheio aqui? Levante a mão e diga: eu quero sair daqui cheio. Eu quero sair daqui cheio. Quem crê que neste último dia de congresso você vai sair daqui cheio, levante a mão. 7 cheios. Então não precisa de muitos, precisa de cheios. Aí ele diz: escolhei 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e aqui eu gosto, os quais, fica ligado, os consagraremos a diácono. É isso que está escrito? Eu acho que alguém entendeu. Vou repetir tudo de novo. Escolhei 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, os quais consagraremos a diácono. É o que está escrito? O qual consagraremos a presbítero. É isso? A evangelista, a pastor, a apóstolo, a bispo. É isso? Não. O texto diz: os quais constituamos sobre este serviço. Não diz diácono, diz serviço. Quem chama de diácono somos nós. Mas aqui não diz que eles foram consagrados a diáconos. Me mostra aqui a Bíblia chamando eles de diáconos. O texto não diz diáconos. O texto diz serviço. Porque o que importa não é o título. O que importa é o serviço.
eles não têm títulos de diácono, mas eles estão fazendo o serviço de diácono, porque quem é cheio não precisa de título. Eu vou repetir para ver se você aumenta glória. Quem é cheio não precisa de título. Tem gente que tem título, mas não tem serviço. Tem gente que não tem título, mas tem serviço. Tem serviço, tem serviço, tem serviço. Pegue na mão de alguém do seu lado, me ajude a pregar. Você prega melhor do que eu. Pegue na mão dele e diga assim: Jesus não tem título para você. Jesus tem serviço. Ministério não é títulos. Eu respeito os títulos, eu reverencio os títulos, eu valorizo os títulos, mas ministério não é título. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Quem está cheio não espera o título para fazer serviço. Deixa eu ver quem está cheio aqui. Deixa eu ver quem está cheio aqui. Deixa eu ver quem está cheio aqui. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Eu não vim aqui na última noite deste congresso dizer receba título, porque eles não receberam título. Eu vim dizer receba serviço, receba serviço, receba serviço, receba serviço, receba serviço. Nós não precisamos de títulos. Nós estamos cheios para desenvolver o serviço. Aí o texto diz que o parecer agradou a todos. Vou repetir para ver se você dá um glória. É porque a maioria não é líder, né? Aí não entende a profundidade dessa expressão. O parecer agradou a todos. Se você fosse líder, tu dava glória. Lembra a murmuração? Acabou. Obreiros, eu falo para jovens obreiros e que serão obreiros e obreiras, não foram ou não são levantados para murmurar. São levantados para acabar com a murmuração. Agora tem obreiro que murmura e ajuda a murmurar. Deus não te levantou para murmurar. Deus te levantou para acabar com a murmuração. Deus não te levantou para dar trabalho, te levantou para você trabalhar. E elegeram Estevão, homem. Homem. Quando eu estou pregando aqui, eu falo homem. Eu estou falando ser humano. Que os levanta homem, mulher, jovem, adolescente, velho, adulto, criança. Levanta quem ele quer. Estevão, homem cheio. Diga forte, cheio.
Não, é o tema de você, diga bem forte: cheio. Cheio de quê? 4 coisas. Estevão é cheio de fé. Não, ele não tem fé, ele é cheio de fé. Estevão 2 é cheio do Espírito. Não, ele não tem o Espírito, ele é cheio do Espírito. Que mais? Verso 8, 3: Estevão é cheio da graça. Número 4, verso 8: Estevão é cheio do poder. Estevão é um homem cheio. Tudo aquilo que ele tem, ele tem. Alguém entendeu isso aqui? Ele não tem esse negócio de eu tenho, mas não tem meio termo com Estevão. Ele é cheio de fé, cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção, cheio da autoridade. Por que cheio? Porque ou você é vazio, ou você é cheio. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você é crente, ou você não é. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é Baal. Ou é santo, ou é profano. Com Estevão não tem mistura. Ou ele é cheio, ou é vazio. Ou você se enche do Espírito, ou você se enche de demônios. E aí você vai querer se encher de demônios para combater o Espírito? Ou vai querer se encher do Espírito para combater os demônios? Quem vai sair daqui cheio do Espírito? Agora, para finalizar, Estevão é cheio de fé e do Espírito Santo. É cheio da graça e do poder. Diga: fé e Espírito Santo, graça e poder. Então são duas duplas: fé e Espírito, graça e poder. Por que ele é cheio de fé e do Espírito? Porque só é cheio do Espírito quem é cheio de fé. E estes sinais seguirão aos que creem. Fé. E em meu nome falarão novas línguas. Espírito Santo. Sabe por que você não é cheio do Espírito ainda? Porque você ainda não é cheio de fé. Quer ser cheio do Espírito hoje? Comece a se encher de fé. Eu não saio daqui sem ele me batizar. O congresso ainda não acabou, ele vai me batizar hoje. Eu creio em línguas estranhas, eu vou sair daqui cheio. Não vai ser no próximo congresso, vai ser nesse congresso ainda que ele vai me encher, que ele vai me tomar, que ele vai me batizar. Seja cheio de fé para ser cheio do Espírito. Segunda dupla, verso 8: Estevão é cheio da graça e do poder. Por quê? Porque graça sem poder não é efetiva. Poder sem graça é terrível.
gente que tem poder, mas não tem a graça. Aí ele pisa nos outros, aí ele humilha os outros. Só tem o poder, não tem a graça. E tem gente que só tem a graça. O importante é ter a graça, porque Jesus disse: a minha graça te basta. Tem a graça, está salvo. Mas se quiser fazer alguma coisa para Jesus, vai precisar do poder. Quer ir para o céu? Seja cheio da graça. Quer pregar? Seja cheio do poder. Quer ir para o céu? Seja cheio da graça. Quer curar os enfermos? Seja cheio do poder. Ei! Quer ser um crente prego? O que é o crente prego? É o crente de banco. Ele não evangeliza, ele não ganha uma alma, ele não faz nada. Então você só precisa se encher da graça. Quer pregar? Quer cantar? Quer reger? Quer mexer no som? Quer tocar na orquestra? Quer cantar no conjunto? Quer evangelizar? Quer ganhar almas? Quer cumprir o ID? Quer orar e morto ressuscitar? Seja cheio do poder. Quem tem carro aqui, levante a mão. Quem tem carro? Se você tem carro, então você precisa dirigi-lo, sim ou não? Para que você possa dirigi-lo, você tem que tirar o quê? Carteira Nacional de Habilitação, porque é ela que te dá poder para dirigir. Agora, se eu não quero dirigir, para que eu vou tirar a carta? Mas se eu quiser dirigir, eu vou precisar da carta. Quer fazer nada para Jesus? Quer ser irrelevante? Não precisa de poder. Quer fazer alguma coisa para Jesus nessa última hora? Então saia daqui cheio do poder. Se coloque em pé. Pastor, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Então sai do seu lugar e vem correndo aqui na frente. Ser cheio do Espírito e do poder. Principalmente você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Corre. Pastor, eu já sou batizado, mas eu quero mais poder. Vem. Pastor, eu ainda não sou batizado, eu quero experimentar esse poder. Você tem que chegar o primeiro aqui. Você tem que ser o primeiro a chegar aqui. Mas vem cheio de fé. Vem cheio de fé. Quer ser cheio do Espírito? Então vem cheio de fé.